A formação do Exército Brasileiro se dá mesmo durante a Guerra do Paraguai, tá? E especificamente na segunda metade da Guerra do Paraguai, porque na primeira metade da Guerra do Paraguai o Exército Brasileiro não existia, e nós apanhamos feio para o Exército Paraguaio, que naquele momento era muito bem treinado, era muito bem armado, e tinha um maior número, inclusive, que o Exército Brasileiro. E porque nós começamos a Guerra do Paraguai, e na metade da Guerra do Paraguai a gente está perdendo a guerra, né, 1864 até 1870, ali até 1866, a gente está tomando um pau muito grande. Ali a coroa brasileira sente que precisa efetivamente organizar um exército profissional. Um exército que responda aos anseios brasileiros. Mas veja, isso é segundo reinado, ali já existe Brasil. Ali já existe Brasil. Tá? No século XVII não, mas no século XIX existe. E esse exército que é formado para a Guerra do Paraguai, ele tem algumas características muito, muito, muito peculiares. Tá? A primeira coisa é que os oficiais são escolhidos, na realidade, em função da sua proximidade com o imperador. Então você tinha ali nobres que tinham algum conhecimento de guerra, que tinham algum conhecimento militar, que acabam sendo colocados na condição de chefes militares por conta da sua condição anterior de nobres, né? E, ao mesmo tempo, para preencher a parte de baixo do exército, porque não era um exército profissional até aquele momento, o que nós tínhamos no Brasil eram as chamadas guardas nacionais, né, que eram contingentes de populações militarizadas, mantidas pelos senhores em cada um dos estados, eram forças regionais, muito mais parecidas com o que seria hoje uma brigada militar em cada um dos estados, mas mesmo essas pessoas não tinham uma quantidade muito grande de gente para colocar nesse exército. Então quem preenche a base do exército brasileiro, lá embaixo, são negros. Negros a quem o exército brasileiro naquele momento oferece a barganha, né? Lute pelo seu país, eles eram escravos, tratados como escravos. Depois a gente pode conversar sobre isso num outro momento, mas assim, tratados como escravos no Brasil no segundo reinado. E se oferece uma barganha para eles de lutar pelo país e conseguir a sua alforria, conseguir a sua liberdade. Então, o exército formado nesse momento, você vê claramente que é um exército em que a hierarquia militar ela surge em decorrência de uma hierarquia social pré-existente, onde a nobreza tinha os altos cargos e os soldados eram efetivamente as figuras mais baixas de toda a sociedade. E isso se reflete dentro do exército brasileiro. E, gente, isso não mudou até os dias de hoje. E aí eu convido vocês a dar um Google aí e achar a foto, tem uma foto na internet, de todos os generais na ativa no Brasil hoje. Peguem a foto, achem a foto aí, vocês vão ver que não tem um negro. É só você olhar. Não é assim, não tem a mesma proporção de negros que a sociedade brasileira. Não, não é isso. Claro que se fosse um exército efetivamente democrático e representativo da sua população, nós deveríamos ter pelo menos 50% dos generais negros, né, equiparando mais ou menos o percentual de negros na população brasileira. Mas não é nem não ter 50%, é não ter negros. Para dizer que não tem negros, se não me engano, tem um general que se autoqualifica negro, mas mesmo assim, você olha pela foto que o genótipo, o fenótipo, pelo menos, não é negro. Né? E esse exército que socialmente replica essa forma de exclusão do segundo reinado é um exército que se forma entre 1870, mais ou menos, até dar o golpe em 1891, quando nós temos efetivamente, entre 1889 e 1891, nós vamos ter a formação da República Brasileira. Esse exército é um exército de 20 e poucos anos. E aí entra o segundo problema que eles criaram quando eles contam essa história, né? Porque o Duque de Caxias é considerado o patrono do exército. Então, supostamente é a figura mais importante dessa instituição militar.
Só que o Duque de Caxias, por conta da Guerra do Paraguai, ele se coloca na oposição ao imperador, porque o imperador Dom Pedro II ordenou que o Duque de Caxias fosse até Assunção e matasse o Solano Lopes, em função da Guerra do Paraguai. E o Duque de Caxias, num ato de humanidade impressionante, o Duque de Caxias se nega a ir até o Paraguai e escreve uma das cartas mais bonitas para o Dom Pedro, e ele diz que soldado não é assassino, que a guerra já estava ganha, as fronteiras brasileiras tinham sido libertadas, as fronteiras argentinas tinham sido libertadas, e que, portanto, todo o restante de violência não era digno de um militar, era digno de assassinos, de mercenários, e que ele, portanto, não ia jamais promover esses absurdos contra o povo paraguaio. Pois o Pedro II tira ele da condição de comandante do exército da Tríplice Aliança e entrega o comando para o genro dele, que era o Conde de. E o Conde de assume e vai fazer o genocídio dentro do Paraguai. E assim, durante o período do comando do Conde de, nós temos ali os maiores absurdos, os relatos de maiores absurdos que a gente tem na guerra, como, por exemplo, o exército brasileiro sendo um dos primeiros do mundo a usar guerra biológica contra o seu inimigo. O exército brasileiro foi um dos primeiros exércitos do mundo a usar guerra biológica. Eles pegavam corpos com cólera e jogavam nos rios, na parte de cima, para envenenar a água que ia até Assunção, para quando o exército brasileiro chegasse em Assunção, a população já estivesse toda acometida por cólera, e que foi efetivamente o que aconteceu. Então, o surgimento do nosso exército, ele não é heróico, como o exército gosta de se dizer. Ele não é humano, porque ele surge dentro desse processo de barbarismo. Ele não é igualitário ou democrático, porque é um espelho das diferenças que nós tínhamos na sociedade brasileira do Segundo Reinado. Ele sequer é totalmente profissional, porque a escolha dos comandantes era dada especificamente pela proximidade com a nobreza e com o imperador. E ele replica todos os grandes problemas que nós tínhamos na sociedade naquele momento: o preconceito, o racismo, a manutenção das estruturas de dominação. E quando surge a grande figura do Duque de Caxias, que se revolta com o Pedro II e diz: eu não vou assumir, o interessante é isso, a mensagem do Duque de Caxias, que talvez fosse uma das poucas coisas que a gente aproveitaria nesse momento, né? Porque afinal essa frase é forte, a frase é muito forte, né? Nós somos soldados, não assassinos. Essa parte é esquecida. É completamente esquecida pelo próprio exército. Se não fosse esquecida, o exército brasileiro jamais levantaria a mão para o seu próprio povo. Que também é uma mensagem do próprio Duque de Caxias. Maldito seja o soldado que apontar a arma para alguém do seu povo. E a gente sabe pela história do exército brasileiro que tudo que eles fizeram no último século, vamos dizer assim, é levantar as armas e ameaçar o próprio povo. Então, é interessante essa reconstrução da própria figura do exército, essa reconstrução mítica para servir a essa narrativa de que é uma instituição impoluta, é uma instituição honesta, que é uma instituição perfeita, que é uma instituição que se organiza através dos princípios da amizade e da camaradagem, do que eles chamam de disciplina consciente do respeito à ordem, à honestidade, e todas essas coisas. Quem já participou, quem conhece o exército por dentro sabe que é uma tremenda bobagem.